Ei galera, tudo bem com vocês? Eu espero que seja porque aqui tá tudo ótimo. Se você é novo no canal, meu nome é Beatriz e bem-vindos a mais um vídeo do Rei Bia. O vídeo de hoje é um vídeo inédito aqui no canal, assim como todos os outros, mas de um tema que eu nunca falei de fato aqui no canal, que é sobre um livro. Vou contar pra vocês a minha opinião, a minha resenha sobre um livro. No final do ano passado a gente teve o top 5 livros favoritos de 2020 e foi a primeira vez que eu falei sobre livros, mas dessa vez eu vou falar sobre um livro específico. Então se você gosta desse tipo de vídeo falando um pouquinho sobre o livro, o que eu achei dele, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais de acordo com as minhas leituras. De repente a gente pode até fazer um clube do livro, né? A gente combina de ler um livro juntas e depois a gente fala sobre. O livro de hoje, né? O livro do qual eu vou falar no dia de hoje é esse livro aqui, The Switch, que em português é A Troca, e ela é da autora Beth O'Leary, a mesma escritora de Teto para Dois, que inclusive entrou nesse vídeo de top 5 livros de 2020. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir depois. E como eu gostei muito de Teto para Dois, e logo depois ela lançou A Troca, aí eu falei, por que não, né? Gostei muito da escrita dela, gostei muito da história, gostei muito das personagens, por que não ler mais alguma coisa dessa autora, né? Outra coisa que eu sempre compartilho nos stories do livro que eu tô lendo, então me siga nas redes sociais que de vez em quando a gente bate papo sobre livro lá. Bom, essa autora, eu assisti uma entrevista dela, vou até colocar um pedacinho aqui pra vocês. Ela praticamente tem esses 2 livros publicados, esses foram 2 livros que assim, explodiram, né? Tipo, venderam super bem, se tornaram super famosos, Teto para Dois que o diga, né? Só que ela conta que ela tomou muitos nãos, assim, ela escrevia muita coisa e começou a mandar pros agentes, assim, pra ser publicado, e ela tomava muito não, até que alguém abraçou a história dela, né? A escrita dela e falou, vamos publicar. E deu super certo, o que me fez pensar que as outras pessoas, os outros agentes devem ter se arrependido muito. Hello, I'm Beth O'Leary, author of The Flat Share, which is unbelievably an international bestseller. And I've lost count of the number of rejections I got before I got that yes. So I spent about 6 months writing and about the same amount of time again editing on my own. And then I mustered the courage to send the book out to a few agents. Of those, only one person wanted to read more than the first 3 chapters. Yeah, I could hardly believe it really. We met, we really clicked, and I signed with Darley Anderson Agency the next day. Got a little door on the front. And I'm so honoured and grateful for your support, so thank you. E é tão boa que os direitos desse livro, A Troca, foram comprados, ou seja, vai ter uma adaptação de A Troca no audiovisual. Então eu não sei ainda se vai ser filme ou se vai ser série. Eu acho que pela história, pelo tamanho do livro e tudo mais, um filme é o suficiente. Eu acho que se for série, eles vão ter que seguir o livro à risca, porque não tem tanta coisa assim pra ser uma série. E depois ter, sei lá, temporadas e tudo mais. Eu acho que um filme é o mais adequado pra essa história e eu consigo ver essa história certinha enquanto eu lia, eu já tava sabendo, né? Tipo assim, eu comecei a ler depois que a Intrínseca, aliás, esses livros são os 2, né, dela, foram publicados aqui no Brasil pela Intrínseca e eu sigo a Intrínseca no Instagram e aí eu vi que eles publicaram lá, que os direitos tinham sido comprados, que ia virar adaptação. Então eu já li o livro pensando que ia virar adaptação. Então eu conseguia ver perfeitamente cada cena, cada partinha do livro que eu consegui imaginar no filme. Exatamente, assim, parece que o livro é um roteiro pronto. Eu decidi ler esse livro em inglês, por isso vocês estão vendo a capa com o nome em inglês, The Switch. Teto para Dois eu li em português. Eu tô acostumada a ler em inglês, só que no final do ano passado eu resolvi ler as coisas em português, porque, enfim, gosto de alternar. Li Teto para Dois em português, e aí eu decidi voltar pro inglês. Gente, parecia que eu nunca falei inglês, que eu não sei inglês na minha vida, assim, sabe? Quando eu comecei a ler esse livro, eu percebi, tanto é que eu demorei pra ler ele, eu fui lendo bem espaçadinho. Eu acho que ele é um livro que você consegue maratonar ele e ler, sei lá, em 1, 2 dias, mas eu demorei um mês inteiro pra ler, porque eu fui lendo de pouquinho em pouquinho, porque eu lia e parecia que as coisas não encaixavam, não faziam sentido na minha cabeça. Tipo, eu entendi o que tava escrito, mas tinha algumas palavras cruciais nas frases que me deixavam, tipo, será que eu não sei inglês? E aí eu decidi pesquisar, né? Falei, será que ela é de algum outro lugar? Porque eu tô acostumada a ler livros em inglês de autores
americanos, né, norte-americanos. E aí eu pesquisei e aí eu descobri que a Beth, a autora, ela é britânica, então o inglês dela é britânico. E é por isso que eu não tava entendendo quase nada, porque tem muitas expressões, muitas coisas. E aí no aplicativo Books que eu leio, acho que no Kindle tem isso também, eu consigo clicar na palavra e clicar tipo em lookup, tipo pra pesquisar o significado, e aí me aparece um verbete de dicionário com significado, tem às vezes até a tradução, às vezes tem até a foto do que é. Então por isso que eu demorei pra ler esse livro, porque eu fui, enfim, descobrindo muitas palavras e expressões novas. Então pra você que lê inglês e quer um desafiozinho aí, não tá acostumada com o inglês britânico, eu acho esse um ótimo livro pra você ler em inglês. Mas vamos lá, vamos falar do livro em questão. Esse livro, assim como o Teto para Dois, é um clichê que não é clichê. Foi assim que eu descrevi o Teto para Dois. E o que eu quero dizer com isso é que você tá lendo e você saca o que vai acontecer porque é clichê. Só que as coisas acontecem de uma forma não clichê. Fez sentido? A autora, ela faz uma coisa que eu acho muito legal. Ela fez em Teto para Dois e fez também nesse livro A Troca, que é uma escrita alternada, né? Um capítulo é uma personagem principal e o próximo capítulo é a segunda personagem principal. Então, a gente consegue ir entendendo a sequência da história de acordo com pontos de vista dessas personagens. Porque assim eu senti que a gente consegue ter uma profundidade no psíquico, no sentimento, no pensamento de uma personagem e também de outra. Então a gente consegue ver como cada uma tá enxergando a mesma situação. Então a primeira personagem principal é a Lina, e ela é neta da Eileen, que é a segunda personagem principal. E elas têm vidas muito opostas mesmo. A Lina, ela mora no centro de Londres. Ela é super workaholic, ou seja, ela trabalha muito, ela é muito assim, tipo, preciso trabalhar, e ela, enfim, se joga de cabeça e é super produtiva. E a avó dela mora, tipo, numa cidadezinha, uma vila super pequena, bem cidade interior, que todo mundo conhece todo mundo, que todo mundo futrica da vida de todo mundo. E ela é super engajada nos projetos da comunidade, tem as tradições, as festas anuais. E aí, o que acontece é que, em determinado momento, a Lina, ela tá lá numa apresentação e ela tem, tipo, praticamente uma crise de pânico. E aí o RH da empresa que ela trabalha decide que é um bom momento pra ela tirar uma licença, umas férias. Então eles meio que obrigam ela a tirar uma licença de dois meses. E ela não quer, ela tenta convencer eles que ela não precisa e tudo mais, mas eles obrigam, falam, vai, que tá dando ruim já. E aí, ao mesmo tempo, a avó dela, a dona Eileen, ela, tipo, foi deixada pelo marido, que é o vô dela, da Lina, né, que chama Wade, e ele fugiu com a professora de dança, enfim, traiu ela com a professora de dança e vazou. E aí, ela tem 79 anos, então na cabeça dela é assim, se eu tiver que arrumar alguém pra mim, esse é o momento, que se não for agora, não vai ser mais. Então ela começa a fazer uma lista de pretendentes com os homens mais ou menos da idade dela que tem ali no vilarejo, e ela começa a perceber que ela não tem muitas opções ali. E aí um dia a Lina tá lá na casa da avó dela, logo depois que ela tirou essa licença, e aí elas decidem que é uma ótima ideia fazer uma troca de vida. Tá aí o nome do livro, né? Então a dona Eileen vai morar no apartamento da Lina em Londres, e a Lina vai morar na casinha da avó dela lá no vilarejo, e elas não só trocam de vida, como elas trocam de tudo, de computador, de celular. É tipo uma imersão bem grande uma na vida da outra. Então a Eileen, ela vai pra Londres, ela vai pra curtir, porque em Londres, com certeza, tem mais pretendentes do que lá no vilarejo que ela mora. Então a Lina coloca ela num site de namoro lá, e ela passa a viver no apartamento da Lina, e a Lina, ela divide o apartamento com outras duas pessoas, e a Lina, em contrapartida, ela meio que assume a posição da avó dela na comunidade, porque a avó dela tem muitas responsabilidades na comunidade, a avó dela organiza as coisas, participa do comitê de não sei o que, então ela meio que, enfim, vira a avó dela ali, tenta pegar todas as funções, e ela se embanana um pouco, mas, enfim, cada uma começa a ter uma experiência da vida da outra. As personagens, elas são muito bem-humoradas. Eu achei que eu não ia me identificar
tanto assim com elas, porque elas são as duas mais velhas que eu, né? Tipo, a Lina, ela já tem quase 30 anos e a Ilin, ela tem 79 anos, então eu não achei que eu fosse me identificar tanto com essas personagens, mas eu gostei muito, eu consegui conectar bastante com elas, porque elas são muito bem-humoradas, você consegue entender exatamente o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. Cada uma delas tem questões pessoais, questões muito, assim, internas, que elas não compartilham com ninguém, assim, que você fica sabendo por causa dessa visão de cada uma das personagens que a autora faz. E assim como em Teto para Dois, a autora trabalha em A Troca assuntos que são bem importantes, que são, assim, geralmente delicados, só que ela trabalha de uma forma muito responsável, de uma forma leve de se ler. Esses dois livros são muito leves de ler, eu acho que A Troca foi até mais leve pra mim pra ler, e simplesmente foi fluindo, eu fui me divertindo com a história. Ela consegue trabalhar coisas importantes, coisas assim, que é o que te faz você conectar com a personagem de fato. Então, no Teto para Dois ela trabalha relacionamento abusivo, e aí nesse ela trabalha bastante a questão do luto, que é uma coisa que você não espera que esteja no meio da história, mas ela mostra como cada pessoa lida com o luto de uma forma diferente, né? E que não é uma regra, que cada sentimento a gente experiencia de uma forma diferente, e eu acho isso muito interessante, né? Então, o meu veredito final é um super amei pra esse livro, eu amei muito esse livro, e eu mal posso esperar pro próximo lançamento da Dona Beth, que é super fofa, eu adorei ver as entrevistas dela, é muito fofa. O próximo lançamento dela se chama The Road Trip, eu não sei qual vai ser o nome quando chegar no Brasil, aparentemente ela vai lançar em abril, só que eu acho que ela lança em abril lá na Inglaterra, e aí chega nos Estados Unidos e Canadá em junho, então sabe lá Deus quando vai chegar no Brasil, né? Mas Intrínseca, contamos com você pra trazer mais um livro aí da Dona Beth. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de falar desse livro, parece que eu consegui reviver tudo que eu li. Então, se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você não leu, eu super indico esse livro. E me deixa uma sugestão de livro aqui que você gostou, mais ou menos nesse sentido, ou qualquer outro livro, na verdade, que eu vou adorar saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa um like nesse vídeo se você não deixou ainda, compartilha ele pra mais pessoas que você acha que vai gostar desse livro. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.